nossas vidas. Isso, meu querido! Yeah! Coisa linda! Cara, é muito legal a discussão de hoje. Para quem tem problema com a matemática mesmo, é um prato cheio. A discussão é absolutamente teórica. Certo? Claro que aí na próxima aula, na hora de finalizar, eu vou apresentar uma continha ou outra, mas é tudo light. A maior parte das coisas aqui dá para ter bom senso e se sair bem. Nós já conversamos algumas vezes sobre radiações eletromagnéticas. Alguns detalhes aqui eu já te contei, mas hoje nós vamos fazer um estudo um pouquinho mais detalhado. Radiações eletromagnéticas. Ah, outra coisa, cara, duas perguntas muito legais já aqui no começo, dois colegas fizeram duas perguntas muito legais. E em poucas palavras tu vê que, né, o colega vai adquirindo conhecimento mesmo. Dois itens apenas de somatórios me perguntaram e foram muito interessantes. Podes aproveitar esse momento, tá, cara? O ideal, óbvio, né, é a gente vir no apoio e detonar. Mas se eu tô aqui me preparando, tens uma duvidazinha, pergunta, pô. Certo? É isso aí. Olha só. Como é que gera uma radiação eletromagnética? A gente sabe que pegando um fio e fazendo passar uma corrente elétrica por ele, aparece em volta dele um campo magnético. Claro que se tem cargas elétricas positivas se deslocando para lá, é que o campo elétrico aponta para lá. Já tem campo elétrico no fio. Se tem corrente elétrica, no fio tem que ter campo elétrico. Mas corrente elétrica gera campo magnético. Olha, Estélio descobriu por acaso. Que formato tem esse campo magnético? Circular, obrigado. Circular, para saber da onde para onde as linhas apontam, é só pegar o fio com a mão direita, não é isso? E o dedão apontando no sentido da corrente. As linhas de campo vão penetrar embaixo do fio e emergir em cima. Concorda comigo? Quanto mais próximo do fio, maior o campo magnético. Quanto mais distante do fio, menor o campo magnético. Se eu quiser calcular o campo magnético numa distância R do fio, tem aquela formuleta que nós vimos recentemente. 2πr. O I é a intensidade da corrente. O R, a distância até o fio. E o μ0 é a permeabilidade magnética. 4π vezes 10 na menos 7 Tesla metro por ampere. Isso. Se tu tiver uma bússola aí, por exemplo, a gente está com a bússola apontando para o norte. Vamos dizer que o norte é para lá para a porta. Aqui é minha bússola apontando para o norte. O fio não tem corrente elétrica nenhuma. A bússola aponta para o norte. Quando eu ligar o fio, alguma coisa vai acontecer. Se eu tiver com a bússola aqui em cima, ela, em vez de apontar para a porta, ela aponta para vocês. Ela se alinha com o campo magnético. O norte dela vai apontar para vocês. Se eu coloco a bússola embaixo, a bússola que estava assim, eu boto ela embaixo, ela vira para lá, apontando para o quadro. Ou seja, a bússola vai apontar para onde teus dedos apontam. Os dedos companheiros do indicador, na hora de pegar no fio com a mão direita. Tranquilo? E só. Se tivesse um fio ali, igual a esse aqui, ó, ali com a galera ali atrás, aquele fio lá desconectado do mundo, não ia saber a presença desse fio. Não acontece nada naquele fio lá. Corrente elétrica passa aqui, a galera está segurando um fio aí, desencapado inclusive. Não acontece nada. Porém, meus queridos, o que eu estou te dizendo é o seguinte, ó. Corrente elétrica com o passar do tempo. Se ela é contínua, o campo magnético gerado também é contínuo, constante. Tranquilo? Porém, se eu pego essa corrente elétrica e faço ela ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, se eu faço a corrente elétrica oscilar, automaticamente o campo magnético também vai oscilar, ora apontando para um lado. E aí, cara, esse campo magnético aqui nessa região oscilante vai gerar um campo elétrico oscilante aqui fora, que vai gerar um campo magnético oscilante, que vai gerar um campo elétrico. É uma radiação eletromagnética. Tu acredita? É assim que se gera uma radiação eletromagnética das mais simples. Pega um fio, faz a corrente elétrica aí para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Vai brotar do fio um tipo de luz que tu não enxerga. Ele vai acender como essa lâmpada, só que tu não vai enxergar. E essa luz, inclusive, atravessa o concreto. A prova disso é que tem uma antena com elétron saculejante lá no morro. Aqui, ó, concreto, tem um vidro ali, mas eu posso ir para trás dessa parede, já que a antena está para lá. E ó, tem sinal. Quer dizer que aquela luz que está sendo emitida pela antena e eu não enxergo, aquela radiação eletromagnética, atravessa o concreto e bate em solenoidezinhas e anteninhas que tem aqui no celular.
e faz o elétron da solenoidezinha oscilar para trás e para frente, igual aos elétrons da antena que estão oscilando lá. O primeiro cara que fez isso foi Hertz, um nome famoso, hein? Hertz, é o nome que a gente usa para frequência, né? A unidade de frequência. Ele pegou um elétron, botou um fio, botou na Europa, pegou um fio parecido, botou nos Estados Unidos e fez o elétron de um deles saculejar para frente e para trás num continente, e o outro fio, desconectado de energia, começou a oscilar a corrente elétrica igual ao fio sacudido do outro lado do mundo. Foi a primeira transmissão transoceânica de ondas de rádio. Eu não lembro a data disso, mas isso foi né, imagina, o fulano aqui está dizendo que vai acender um aparelho aqui na Europa e o aparelho vai apitar lá nos Estados Unidos. E aconteceu, não tinha fio nenhum conectando os aparelhos. Que viagem, um tipo de luz que a gente não enxerga, foi emitido por uma lâmpada lá num lugar e atingiu um fio do outro lugar do mundo, e já que tem campos elétricos oscilantes, certo? A carga elétrica oscila junto com o campo elétrico oscilante. Então tu vê, cara, ondas de rádio, como é que se geram ondas de rádio? Elétrons oscilando em um fio condutor. Corrente elétrica oscilante. E o que é uma antena de rádio? É um outro fio, que ao receber essa radiação eletromagnética vai ter corrente elétrica oscilante na mesma frequência do fio mãe, do fio original, da antena transmissora. Que viagem! Galera, sim. Ondas de rádio. Só que a galera percebia que quanto mais a gente coloca a corrente elétrica para um lado e para o outro, maior é a frequência. E aí a galera começou, eu quero fazer uma frequência maior, eu quero fazer uma frequência maior, eu quero mais frequência. E chegava uma hora que o elétron oscilava tão velozmente no fio que o fio aquecia demasiadamente por efeito Joule e derretia. Aí ele, putz, eu não consigo frequência maior do que esse valor, eu não consigo porque o fio derrete. Eles começaram a pesquisar de que forma eles iam fazer os elétrons oscilar mais rapidamente no fio para aumentar a frequência da radiação emitida. E aí passaram-se anos até que eles conseguiram desenvolver válvulas eletrônicas especiais que geravam uma corrente elétrica. Não deu para perceber ainda, olhada. Não vou avisar mais, depois eu pedi para se retirar. Então, isso, meus queridos, eu gosto muito de vocês, olhem para mim, vamos pensar junto aqui, certo? Passa. Tu, moça, quer olhar a prova de novo, pedir para largar a prova, por favor. Tem que errar muito para acontecer isso. Mas tudo bem, não há de ser nada. Então, olha só, como eu estava dizendo, as radiações eletromagnéticas, a primeira delas é as ondas de rádio, basta fazer corrente elétrica e voltar no fio. Qual é a aplicação da onda de rádio na tua vida? Rádio, não podia faltar. Rádio, mas tem muito mais coisa. A micro-onda já é uma nova, né, um novo tipo de frequência, concorda comigo? Certo? Beleza? Ondas de rádio servem para televisão, rádio amador, certo? Alguns satélites usam ondas de rádio para se comunicar com a Terra. Celular, dependendo da banda, onda de rádio, certo? Agora, se tu liga o Wi-Fi do teu celular, é micro-ondas. Aí já é a frequência mais alta, tu vê. Na verdade, cara, o tipo de onda que banha a tua casa a partir da antena da internet é o mesmo tipo de onda que sai do aparelho de micro-ondas. Só muda a frequência. Ambas são micro-ondas. Uma com frequência mais alta, a outra com frequência mais baixa. E tu vê a frequência da micro-ondas lá, do aparelho de micro-ondas, ele é uma frequência tal que a molécula de água é uma boa antena para essa frequência. A molécula de água tem um tamanho e tem uma oscilação eletrônica legal para uma interagir com a outra. E aí então a molécula de água está vibrando lá dentro do alimento. Vibrando. Quando chega uma micro-ondas na frequência exata, aí mesmo que ela pira, ela fica girando para um lado e para o outro. E por atrito aquece o teu alimento. Mas tu vê, além da aplicação clássica, que é 1% eu diria, a indústria usa micro-ondas por uma série de coisas. A Sky, por exemplo, a galera às vezes não sabe que é por micro-ondas as antenas via satélite, a maioria delas. Até porque, como micro-ondas tem uma frequência maior que ondas de rádio, eu consigo passar mais informação. Para um canal em HD, por exemplo, vir via satélite, ondas de rádio seria tecnicamente mais difícil de fazer a transmissão de tamanha quantidade de informação do que micro-ondas. Beleza? Até agora nada demais, só vimos duas radiações. Ondas de rádio. Eu gosto de citar
que as ondas de rádio, embora a gente use elas basicamente para telecomunicações, já houveram outras tentativas, tá? Por exemplo, a galera queria saber o que acontecia se fizesse uma antena de rádio altamente poderosa e jogasse essa radiação na bunda de alguém. Vem cá, ó, fulano, fica ali. Né? Pegava os Estados Unidos sempre foi clássico isso, pegar um cara que é presidiário, alguma coisa, e vamos testar nos caras, cara. Vamos lá. Na época dos direitos humanos ainda não tinha acordado, certo? Então pegava o cara e testava lá. E ficou claro que se tu jogar muita radiação, muita onda de rádio em cima de alguém, faz mal. Faz mal. Porque quando tu receber essa onda de rádio, os elétrons do teu corpo vão começar a oscilar, né? Certo? Já viu que tu vira uma antena? Já viste isso? A antena tá ruim, aí tu vai lá e encosta, melhorou a imagem. É porque a radiação está batendo no teu corpo, fazendo a corrente elétrica no teu corpo oscilar, e tu é condutor, e aí tu é uma antena. Alguém já percebeu, já aconteceu isso com vocês? Certo? Tem gente que usa o bombril, né? É mais legalzinho, né? Mais condutor, não precisa ficar ali assistindo a TV, certo? Mas tu vê, tu é uma antena. Tu é uma antena. Se eu aumentei um pouquinho a frequência, passou para micro-ondas, isso é fio, condutor. Isso é válvula eletrônica especial. Onda de rádio, telecomunicação. Telecomunicação, aquecimento, visão noturna em guerras, beleza? Ondas de rádio, eu estava comentando e não completei a frase. Os caras começaram a testar o que acontece jogando para a alta atmosfera e viram que muda a espessura da ionosfera terrestre, cara. Pode ter consequências bem bizarras para o clima se a gente começa a jogar ondas de rádio na alta atmosfera. Diz que na Guerra Fria, Rússia e Estados Unidos ficaram um tentando rebentar o clima do outro, jogando ondas eletromagnéticas na faixa da ondas de rádio na atmosfera do vizinho para gerar problemas, por exemplo, nas plantações ou no clima de maneira geral. Que viagem, né, cara? Os resultados não foram muito bem discutidos, mas certamente hoje ainda se faz muita pesquisa com ondas de rádio de altíssima potência, que obviamente não tem aplicabilidade, né, de telecomunicação na Terra. Só se quiser falar com o ET. Você mencionou que eu lembrei daquela bomba radiação. A bomba eletromagnética, né? Numa guerra, como boa parte dos equipamentos hoje são eletrônicos, certo? Se tu pegar algum tipo de equipamento que consiga fazer uma radiação eletromagnética altamente intensa e de várias frequências, é possível que as anteninhas desses aparelhos eletrônicos que se comunicam gerem uma corrente elétrica tão absurda dentro do aparelho que frita o aparelho, certo? Então existe sim essas armas tecnológicas, que é uma bomba, na verdade a gente chama de bomba mais para o leigo entender o que acontece, mas é um equipamento que tem uma capacidade de gerar várias faixas de frequência em grandes intensidades, ou seja, vai ter vários tipos de antenas e vai emitir tamanha intensidade de radiações eletromagnéticas que pode prejudicar aparelhos que não sejam blindados. Porém, né, a gente lembra da gaiola de Faraday, né? Que se a gente tiver um condutor esférico em volta da gente, radiações eletromagnéticas externas não vão modificar o campo elétrico dentro do condutor, que vai ser nulo. Então tem ferramentas, né? Mas tu vê, tem blindagens eletrostáticas para vários tipos de radiação. O micro-ondas, tu já viu que tem uma telinha na frente do micro-ondas? Aquela telinha não deixa a micro-ondas sair como se fosse só um vidro. Então tu vê, aquela telinha, ela é como se fosse uma parede para a luz, mas não bloqueia totalmente a radiação. Só que aí tu imagina, se um cara vai emitir um monte de tipo de frequência, eu ia precisar de um monte de tipo de blindagem eletrostática, só, vários tipos de tela, alguma parte metálica espessa em volta, então ficaria caro, ficaria pesado, por isso que realmente funciona a bomba eletromagnética. Guerra eletrônica, bomba eletromagnética, arrebenta os aparelhos eletrônicos, até eles voltarem, por exemplo, se tiver algum circuito para proteger, né, o inimigo pode ter feito um estrago, com certeza. Não custa lembrar, que ele falou disso, que o computador, hoje em dia, nada mais é que um avanço, né, dos computadores feitos pela Grã-Bretanha para desvendar a máquina Enigma que os alemães tinham feito. Os alemães criaram uma máquina mecânica que tinha um código, certo? Ou seja, o cara escrevia em alemão uma mensagem, a máquina datilografava uma coisa maluca. Aí o sujeito levava a carta lá para o outro, o sujeito pegava a carta, digitava a carta na máquina Enigma, saía em alemão traduzido. Assim, na guerra, eles podiam trocar mensagens sem o risco de um espião se passando por bonzinho, roubar a mensagem e arruinar os planos de guerra. Quando eles lançaram a Enigma 2, a segunda máquina decodificadora, os matemáticos alemães falaram, jamais vão conseguir decifrar o código, porque precisaria de
não sei quantos mil matemáticos trabalhando não sei quantos anos para terminar um sistema de equação tão grande que ficaria para poder resolver o código, certo? Aí os caras vão fazer máquina de calcular, eletrônica, surgiram os primeiros computadores, certo? Então, hoje, os computadores de hoje são filhotes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, tu vê que loucura, né? Sem aquele fenômeno, certamente a computação não teria dado o salto exponencial que deu, né, pós Segunda Guerra Mundial. E a internet, máquina de guerra. Intranet, né, do governo norte-americano, é que deu origem à internet. Senhor, então tu gosta de guerra? Não viaja, só estou te falando consequências das guerras, que foram consequências que hoje são boas, mas com um preço altíssimo, né, na ocasião. Beleza? Ondas de rádio, micro-ondas. E quem é que vem depois? Os caras não conseguiam fazer válvulas eletrônicas para fazer o elétron saculejar ainda mais rápido, ainda com uma maior frequência. Derretia a válvula também. Porra, como é que nós vamos fazer isso? Eles não tinham percebido o que Deus fez. Deus fez a máquina perfeita de emitir radiação eletromagnética. Chama-se átomo. É aquilo do que tu é feito. Na verdade, cada maldito átomo teu tem elétrons girando ali em volta do núcleo atômico, não é? Ué, um elétron girando não é uma corrente elétrica oscilante? Quer dizer que cada átomo teu emite um tipo de luz que nós não enxergamos. Não estou falando da luz que vem da casquinha refletida da lâmpada. Estou falando que cada átomo teu, das tuas entranhas, cospe luz para tudo que é lado. Essa luz é o infravermelho. Que viagem, hein, cara? Então, elétron sacudindo no fio, onda de rádio. Elétron sacudindo numa válvula eletrônica, micro-ondas. Elétron sacudindo nos átomos, infravermelho. E se eu esquentar o átomo, o que acontece com o saculejar da molécula? Aumenta. Acontece o que com a frequência da radiação emitida? Aumenta. Então tu vê, cara, que viagem. O átomo expele radiação eletromagnética o tempo todo. E essa radiação ganha o nome de infravermelho. Cara, nem em sonho a galera, quando descobriu as ondas de rádio, imaginava que era a mesma coisa que a luz. Que era a mesma coisa que o infravermelho. Na verdade, o infravermelho ainda, a gente só percebia a existência dele, ainda não tínhamos conhecimento preciso sobre isso. E depois do infravermelho, a luz, que aí é o vermelho, preciso das cores, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, viadagem do Newton, né? E aí violeta, certo? A galera pega no pé do Newton, coitado, ele era um cara além, né? Então tem que botar defeito no coitado, aí só porque ele viu o anil que ninguém vê, aí o Newton é fresco e tal, mas nada a ver. Se o gênio disse, a gente diz que tem 7 cores, beleza? Na verdade, fisicamente, nós sabemos que são infinitas. Não existe limitação de cores entre o vermelho e o violeta. Tu pode mudar a frequência lá na milésima casa após a vírgula, só uma gotinha tu muda a frequência e já é uma cor diferente. E se tu mistura duas dessas frequências ou várias delas, aí pronto, vai ao infinito. As cores na prática, fisicamente falando, são infinitas. Beleza? Newton contou 7, a gente diz amém. Agora olha só. Infravermelho, tu já sabe que depois vem o vermelho. Cuidado, quando eu falo que dentro da luz tem todas essas cores, dá a sensação de que a faixa da luz é maior. Não. Ondas de rádio, uma faixa gigante. Micro-ondas, uma faixa considerável. Infravermelho, uma faixa boa. Luz é uma casquinha do espectro eletromagnético, é quase nada. Lá na página... Essa aqui vai ser depois, tá? Vai ter mais complexo essa aula. Lá na página 30, ó, dá para mostrar como a luz é uma gotinha só que a gente enxerga, ó. Resumindo, tem um monte de luz, um monte de cor diferente agora atravessando a nossa vida aqui e a gente não enxerga, o que é bom, né? Ia ficar poluída a nossa visão se nós pudéssemos captar todas essas radiações. A apostila ela vem dando frequências e vem dando lambda. O lambda disso é de tanto a tanto. O lambda da micro-ondas vai de tantos metros a tantos centímetros ou milímetros. Tu não precisa decorar isso, tá? Seria desumano cobrar do aluno que ele decore todos os lambda e todas as frequências de todas as radiações eletromagnéticas. Outra, eu tenho micro-ondas que está na frequência da onda de rádio e tem onda de rádio que já sobe na frequência do micro-ondas. Isso é importante, isso é raro falar. A galera fala, os livros não tem isso. Por que eu posso ter uma micro-ondas e uma onda de rádio com a mesma frequência? Como é que elas vão ser distinguíveis? Uma veio do fio oscilante. Fio reto com corrente elétrica oscilante, não é isso? O outro veio de uma válvula, é como se tivesse um timbre na onda eletromagnética. Então dá para perceber que uma tem uma origem e a outra tem outra origem, certo?
Então cuidado, galera, não é na verdade a frequência que define uma radiação e outra, é como ela foi gerada. Tem micro-ondas na faixa do infravermelho, tem infravermelho na faixa do micro-ondas, só que micro-ondas é gerado por válvula eletrônica e infravermelho é gerado por agitação térmica dos átomos. Beleza? Como é que eu, por exemplo, tenho uma noção de qual é a frequência visível da radiação eletromagnética? Como eu tenho dificuldade de decorar as coisas, eu arrumo mecanismos para poder deixar isso na minha mente. O mecanismo que eu peguei veio de uma leitura que eu fiz uma vez do Halliday. Ele fez um comentário, tu vê, né, cara? Que naquele dia eu assim, putz, essa é uma ferramenta boa para eu poder comentar alguma coisa da frequência da luz visível. Ele comentou que a frequência do amarelo esverdeado, que é bem a frequência média que a gente consegue observar, é de 555 nanômetros. É um número fácil de decorar, né? Quase 666, o famoso número. Certo? 555, o que é nano? 10 na menos 9, obrigado. E ele lá fala, olha, se aceita internacionalmente que o ser humano enxerga até 20% a mais e 20% a menos disso. Quanto é que vai ser 20% disso? A galera falou 111, eu gostei. Tudo bem, pode ser até um pouquinho diferente. Essa, putz, isso aqui é absurdo, nanômetro e frequência, né? Doente. Isso não é uma frequência, é um lambda, né, galera? Está em metros, né? Tudo bem para vocês? Não era a frequência, é o comprimento de onda. Comprimento de onda de quê? De que luz? A amarela esverdeada, que é a lambda médio observado. A gente enxerga 20% a mais, 20% a menos. Estimei o 20% ali, mais ou menos, né? Multipliquei por 2 e dividi por 10, né? Certo? Beleza? E aí deu mais ou menos isso, subtrair 20%. Então esse é o lambda mínimo que a gente enxerga, aproximadamente. Qual vai ser o lambda máximo? Mais ou menos. Beleza? Olha só, é que eu acho engraçado as pessoas que acham que um número pode modificar alguma coisa na vida dela, entendeu? Eu fico desdenhando disso para botar um pouco de ciência na vida das pessoas, né? Não achar que o número 4 vai te matar só porque ele pronuncia uma morte em japonês. Certo? Então, ó, vocês sabiam disso, né? Não. Pô, nunca fizeram judô? E, san, shi. E, san, shi. 4, shi, shi. Aí, shi é 4, aí shi é morte. Aí o japonês não gosta do 4 porque ele soa como a morte. Na casa das pessoas tem a casa 1, a casa 2, a casa 3, a casa 5. Eles nunca botam 4 em nada. Tem o primeiro, segundo andar, terceiro andar, quinto andar. Ele não deixa o quarto andar vazio, tá, gente? Ele só bota, chama de quinto em vez de 4. Certo? Quer dizer, elegante, cultura. Tu vê, né? É cultura. Viagem. Tem gente que acredita em outras coisas. Podemos rir dos caras, não. Tem o nosso desculpa, meu amor. Sim, né? Dos LED, né? É. Entendo. É que assim, ó, na verdade, os caras que ganharam o prêmio Nobel de Física, os japinhas que inventaram o LED, né? Aí o cara, pô, mas TV a LED, um amigo meu foi pro Japão há 20 anos atrás, tem TV de LED já. Não, é que assim, a TV, ela tem 3 corzinhas lá, né? RGB, a gente chegou a bater um papo sobre isso, né? Certo? RGB. Red, vermelho, green, verde, blue, azul. Quer dizer que com 3 coresinhas apenas eu consigo misturar a intensidade dela e gerar uma imagem bem legal. Diferente, então assim, o que é o branco da nossa TV? É quando as 3 luzinhas acendem na mesma intensidade. Elas se misturam de maneira perfeita na hora que eu olho de longe o branco. Se eu boto uma lupa e olho, caramba, não tem nenhuma maldita luz branca aqui, é tudo colorido. Ou seja, tu inventar um LEDzinho que já por conta própria brilha branco, já é a mistura de várias frequências, ele teve que modificar o gás que ele vai usar. Ah, sim, mas é que é o seguinte, ó. Outra coisa, quando eu invento inventei isso aqui. Pô, os caras vão ficar analisando aqueles trabalhos, né, relacionados à invenção, às vezes décadas. Porque vai ter um cara, não, mas isso aqui eu fiz antes, isso aqui é o documento. Ah, não, mas não, eu peguei a ideia daquele cara, e aí fiz essa análise, cheguei a essa conclusão, a partir dessa conclusão. Então, às vezes demora. Essas invenções que ocorreram há muitos anos atrás, só agora é que eles foram ganhar o Nobel. Tá beleza? Boa colocação. Pois não. Cara, assim, ó, a luz branca ela é de suma importância porque a luz do sol é dita branca.
Eu lembro quando eu escutei isso, eu, idiotas, é amarela? É que na verdade luz branca é a luz que tem várias frequências, frequências que vão do vermelho ao violeta. Quando a gente olha para o sol, a gente percebe mais o amarelo, porque o nosso olho capta melhor o amarelo esverdeado. Mas na verdade, verdadeiro, olhando com um equipamento melhor que o olho, a gente percebe que tem todas as frequências possíveis. Então a gente chama de luz branca a luz do sol, porque ela tem todas as frequências. Se em algum momento eu quiser uma iluminação similar à do sol, que me dê uma sensação parecida com a do sol, ela tem que ser branca. Não branca como essa, que lembra o nosso branco. Branca que ela tenha várias frequências, beleza? Ou seja, eu sou pintor de carro. Pinto o carro dentro do ambiente que não tem sol porque é uma estufa. Saio para fora, uma merda a cor. Tá beleza? Aí tem que fazer uma pistola de luz branca, certo? Antigamente era luz incandescente, luz de mercúrio, agora já tem pistola de LED branco para tu ir lá investigar como é que ficaria a cor debaixo do sol. Isso é só uma das várias aplicações, na verdade. Agora a gente pode ter luz que imita o sol e que economiza energia elétrica, que consome muito menos que essa e dura muito mais. O LED, só para tu saber, quando ele foi inventado, ele aparentemente tinha vida infinita. Pô, aquela luzinha que inventamos 20 anos atrás está piscando até hoje e não queimou, cara. Certo? Então o primeiro LED inventado, né, ele está aceso até hoje e não queimou. Certo? Claro que aí a indústria começa, vamos tirar um pouquinho mais de material ali, vamos dar uma economizadinha aqui, agora ficou barato o LED, queima em 20 anos. Certo? Mas tu vê, né, é de suma importância para a nossa vida hoje. O mundo futuramente vai ser iluminado só por LED, por isso o Nobel. Certo? O cara inventou a nova forma de iluminar o mundo. Merecido o Nobel. Fica à vontade. Ô galerinha, como é que eu acho a frequência se eu já tenho lambda? Isso! Veja o que uma lambda faz. Qual é a resposta da luz? 3? Obrigado! Lambda. Ah, não. Eu vou usar uns 400, tá galera? Eu vou usar uns 400 só para ter uma noção. Não quero fazer o cálculo da frequência com 1000 casas após a vírgula. Tá multiplicando? Vou fazer 300 vezes 10 na 6 sobre 400 vezes 10 na menos 9. Tranquilo? A frequência máxima ou mínima? Observe que dá para que sensibiliza a retina humana. Cuidado, eu usei o lambda mínimo, vou calcular a frequência máxima, porque eles são inversamente proporcionais. Então vai ser a frequência max. Corta, 3 quartos é 0,75. 10 na menos 9, passar para cima 10 na 9, com 10 na 6, 10 na 15. Para deixar em notação científica, 7,5 vezes 10 na 14. Eu fui fazer isso na outra sala, eu coloquei 10 na 16, tá acredita? Isso que eu dei uma aula ontem de notação científica, mostrando que basta estar distraído para que teu cérebro não sirva para nada. 7,5 vezes 10 na 14. Dá uma olhada naquela tabela de novo da página 30. Em que posição está o F da luz visível, mais ou menos? Está entre 10 na 13 e 10 na 14, um pouquinho mais próximo de 10 na 15, né? Um pouquinho mais próximo de 10 na 15, certo? Quase 10 na 15, tá vendo? E, claro, vai um pouco abaixo isso também. Então, tu vê, né, cara, eu sou um cara antidecoreba, mas pra poder falar às vezes pra galera, não, eu sei qual é a frequência da luz observável, aí eu decorei esse número e a partir dele fiz toda uma construção para poder dizer que a gente enxerga até 7,5 vezes 10 na 14 Hz. Um pouquinho a mais que isso, tu até pode ter alguma sensação de luminosidade, mas tu não vai captar. Mais ou menos como a luz negra da balada, certo? O branco fica estourando assim, tu vê que tá, né, dá um ruído assim na hora do... Que é isso, cara? As cores ficam alteradas, tá avacalhando com a tua retina, na verdade, tá indo além do que ela pode, bem no limiar que ela pode receber. Isso pode fazer mal, professor? Se tu botar no teu quarto e viver sob a luz negra, pode. Certo? Não. Tem gente que bota em casa. Se tu vai fazer uma festinha lá em casa, minha mãe adora luz negra, certo? Eu chego em casa e tenho que apagar as luzes negras, eu adoro aquilo ali, isso dá uma agonia no olho do cara. Se tu usa muito todo dia, pode dar problema. Agora, se é só na festinha, entendeu? Não dá nada. Ou seja, né? Sentiu que está cansado com a luz, é bom desligar. Vai dar um cansaço mesmo. Ô galerinha, e depois da luz? Já que termina com violeta, aqui tu começa a abrir o olho, cara. Ultravioleta é perigoso. A partir daqui começa a ficar perigoso. São as radiações chamadas ionizantes. Pessoal, o que é algo ionizante? Olha o nome. Que gera íon. O que é íon? É um átomo com excesso de carga, né? Cátion, carga positiva, ânion, carga negativa, tudo bem?
com a galera do 3A, não posso deixar de falar aqui. Família 7A, geram ânions de que tipo? É negativo, né? Monovalente, né? Fluoreto, F-, cloreto, Sl-, concorda comigo? É a galera que quer ganhar um elétron para completar a regra do octeto, né? Beleza? A galera da família 1A gera que tipo de cátion? Monovalente, uma carga positiva. A galera da família 2A, bivalente, assim por diante. Tranquilo então? Ionização, né? Algo que é ionizante é algo que atinge um átomo e deixa ele íon. Tranquilo? Cara, a partir da ultravioleta isso pode acontecer. Ou seja, tem um átomo lá, feliz e contente, neutro, e de repente vem uma radiação eletromagnética e arranca um elétron dele, ele vira um cátion. Esse elétron pode bater num átomo neutro e transformar ele num ânion. Certo? Beleza? Tranquilo? Quando me falaram isso, que ela é ionizante, pode gerar efeito em tecido vivo, pode gerar consequência em tecido vivo, eu, tá, entendi, a partir daqui pode dar câncer então. Aí eu, na minha mente, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente fica ignorante. Eu, na minha cabeça, eu pensava que estava lá a célula, aí tinha o núcleo da célula, tinha lá o DNA, dupla hélice do DNA, vinha a radiação eletromagnética, um fóton, se preferir, e batia no DNA e rebentava uma partezinha dele, danificava ele, e aí quando a célula ia se reproduzir, já que é no DNA que tem toda a informação do maquinário da célula para ela funcionar, né? Certo? É no DNA que está a instrução. O ribossomo, tu faz isso, o mitocôndrio, tu faz aquilo, o proteína, tu vai lá e conserta aquilo aí, né? E tem toda uma movimentação maluca dentro da célula, certo? Beleza? Quem faz essa instrução é o DNA. Na minha cabeça, estragava o DNA, dava a célula que ficava se duplicando malucamente. Ignorância minha. O professor lá na faculdade recentemente me deu uma ideia que me pareceu óbvia. Meu Deus, eu pensei, né? Como é que eu demorei para enxergar isso? Se isso aqui é uma célula, o núcleo é ela. E o DNA são as letrinhas no caderno dela. Ou seja, quando vem uma radiação eletromagnética, uma radiação ultravioleta, é como um pedacinho de giz que passou assim, ó. Até parece... Bateu aí? Pura, que legal. Desculpa. Na outra sala ele ficou lá. Deve ter ficado lá. Então foi lá e pum. Não ficou. A radiação passou. É pouco provável que a radiação tenha passado e atingido as letrinhas específicas lá do DNA dela. Não é isso que acontece. Essa radiação, quando é absorvida pela célula, pega lá uma molécula componente do citoplasma e ioniza ela. Ela que estava neutra vira um cátion. Certo? É um radical livre. E aí esse cátion mergulhado no citoplasma deixa o citoplasma mais reativo e pode trocar a carga elétrica com o DNA ou reagir com o DNA. E aí sim danificar o DNA posteriormente com uma reação química estimulada pela energia dessa radiação que foi absorvida, ionizando alguma molécula. Ou seja, não é de bate-pronto. Recebeu a radiação, danificou o DNA, começou a multiplicação maluca. Não. Tu recebeu a radiação, teu organismo, certo, reagiu com essa radiação, danificou o telômero lá do DNA, e aí isso pode, se o organismo não se livrar dessa célula defeituosa, né, pode, então tem um lado probabilístico, gerar algum probleminha. Quando eu falei isso, um amigo, mas pera aí, é bem assim, porra, tem gente que fuma a vida toda e não dá nada, tem gente que fuma e tem câncer de pulmão. Não, exatamente, a gente tem que levar em consideração que é estatístico. Porém, a gente, por mais que as pesquisas sejam de gerar desconfiança, não sei se tu já passou por essa fase, né? Tomate faz mal, tomate faz bem. Ovo é bom, ovo é ruim. Tem que comer carboidrato, não pode comer carboidrato, certo? A gente já comentou, eu acho, por que isso acontece, né? A galera que faz pesquisa de saúde geralmente vem de que área? É engenheiro? Não, né? Não, nutrição, medicina, fisioterapia, geralmente a galera da humana, certo? Difícil um engenheiro, eu queria saber qual é o efeito do tomate na vida das pessoas, né? Então, na verdade, o que acontece é o cara da área médica. A maioria das pesquisas vem de que região? Do mundo, pelo menos até alguns anos atrás. Estados Unidos era o que mais produzia artigos científicos e pesquisas, certo? Agora a China já chegou junto, óbvio, 1 milhão de chineses produzindo, né? Vai dar problema. E aí, então, o que acontece? O cara que fazia medicina nos Estados Unidos, ele não tinha cadeiras fortes de estatística e matemática. Ele era fera em medicina, mas na hora que ele começava a entrevistar as pessoas e anotar os dados, e na hora que ele ia tabular aquilo, organizar aqueles dados, como ele não tinha matemática, de repente, suficiente para interpretação, gerou muitas pesquisas deturpadas, com resultados ruins. Mas, porra, quando tu pega 100 pessoas aqui, 100 pessoas ali, essas aqui tu elimina praticamente o ultravioleta delas.
com filtro solar, por exemplo, e durante não sei quantos anos. Essa outra mora numa região de maior incidência de ultravioleta, mais próximo do Equador, tu acompanha ela durante anos. Aí depois disso tu percebe que a galera que tomou banho de ultravioleta teve 30% a mais câncer de pele, certo? E tu manteve as outras variáveis quase todas no mesmo âmbito. É um indicativo grande, né, de que excesso de radiação solar pode prejudicar a pele, certo? Mas não quer dizer, cara, que aquela insolação que tu tomou nos verões passados vai, né, necessariamente gerar algum problema no futuro, certo? E é cumulativo, tá? É cumulativo, então tem que tomar cuidado. Eu sempre comento com vocês, né, essa lâmpada emite ultravioleta, lembra? Ela emite ultravioleta, era uma experiência de física, chamada ampola de Crookes, ela nem brilhava. Serviu para a gente determinar a massa e a carga do elétron, olha que importância. Só que depois a galera percebeu que botando um pozinho branco ali, a radiação ultravioleta ao ir para fora da lâmpada era convertida parcialmente em luz. E aí, que legal, e econômica. Antes do LED, né? Então vamos começar a usar essa lâmpada que é mais econômica e aproveita melhor a energia elétrica. Só que 20 anos debaixo dessa lâmpada, sem usar protetor solar, gera isso, ó, certo? Essas marquinhas, o pé de galinha, o famoso pé de galinha. Por quê? Tem 3 tipos de ultravioleta, A, B e C. A ultravioleta A, ela vai até os capilares e faz os capilares se dilatar. Observem que depois de um dia dando aula eu não fico avermelhinho, quer dizer que não tem muito ultravioleta A. Se eu vou para o sol, eu fico mais vermelho, concorda comigo? Mostra que tem um tipo de ultravioleta um pouquinho diferente ali. Dilata os capilares e fica vermelhinho. Mas o pior é a radiação que vai um pouco mais no fundo, a ultravioleta B, e atinge o colágeno da pele. É o elastano, digamos, da pele, né? O cara que faz a pele voltar para o lugar dela. Então tu faz assim, jovem, parou de fazer assim, a pele fica lisa na hora. Tu pega um cara de 30 e poucos como eu, faz assim, parou de ficar assim, ainda tem a marquinha durante alguns segundos. O meu elastano, meu colágeno já não está tão elástico quanto o teu. Principalmente depois de 10 anos, além de eu ser aluno e ter passado boa parte da minha vida já debaixo da lâmpada, nunca usei protetor solar. E a minha irmã safada, 20 anos usando protetor solar. Mais velha que eu, 20 anos usando protetor solar. Parece uma guria, todo mundo acha que ela é a irmã mais nova. Foda, né, cara? Então tem que passar protetor solar. Só que só no rosto, tá, galera? As pesquisas mais novas mostram que sem radiação ultravioleta na pele, no tronco, nos braços, próximo do meio-dia, 1 hora, não gera vitamina D suficiente, né? Que na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, né? Professor de biologia, explica isso pra melhor. Beleza, galera? Então tem que ver, né, cara? Que viagem. Ah, não pode tomar sol perto do meio-dia. Ah, não tem que tomar sol perto do meio-dia. Certo? Então tu vê que viagem, né? Vamos ter que pesquisar cada vez melhor. Precisamos de mais físicos e matemáticos aí, né? Junto com as pesquisas, para não dar tanto problema. Olha, vou continuar a partir da ultravioleta na próxima aula. O que eu recomendo? Uma leitura dessa parte da apostila sobre as radiações, anota tudo que tu achar curioso e me traz na próxima aula, e fazer um exercício ou outro já, certo? Na próxima aula eu finalizo as radiações, faço alguns exercícios e mostro uma matemáticazinha que tem por trás dessa matéria. É aula faixa? Brincadeira. Né, me falaram, eu vou dar uma palhinha de cada física na próxima. Fala não.